Exercício número 7. Uma pessoa participa de um jogo em que uma moeda honesta é aquela que a chance de sair cara e coroa é igual, né? Uma moeda não viciada. Então, uma pessoa participa de um jogo em que uma moeda honesta é lançada 100 vezes. Cada vez que ocorre cara, ela ganha 10 reais. E cada vez que ocorre coroa, ela perde 5 reais. Se após os 100 lançamentos a pessoa teve um ganho líquido de 25 reais, quantas vezes deve ter ocorrido cara na moeda? Bom, vamos lá, né? Então, a gente sabe que quando a gente joga uma moeda, só pode sair cara ou coroa, correto? Ele quer saber quantas vezes ocorreu cara. Bom, então eu tenho duas questões. A moeda foi lançada, duas questões não, duas variáveis, né? A moeda foi lançada 100 vezes, e aí algumas vezes saiu cara, algumas vezes saíram coroa. A gente não sabe quantas vezes saiu cada uma, então essas quantidades que a gente quer saber. Eu vou estabelecer então que A vai ser cara e O vai ser coroa, correto? Vê aí, ó, cara ou coroa. A é a quantidade de vezes que saiu cara. O é a quantidade de vezes que saiu coroa. Poderia ser x e y, poderia ser o que você quisesse, repito, que fica ao seu critério. Mas como tem duas coisas que eu não sei, é cara ou coroa, ele está querendo saber especificamente quantas vezes saiu cara, mas eu não posso esquecer a quantidade de vezes que saiu coroa, né? Não podemos ignorar. Então, estou estabelecendo aí que A vai ser cara, O será coroa. Vamos ver o que acontece. A moeda foi lançada 100 vezes. Quer dizer, então, que a quantidade de vezes que saiu cara, mais a quantidade de vezes que saiu coroa, dá 100. Quer dizer, então, que se eu somar a quantidade de caras com a quantidade de coroas, dá 100. O exercício diz isso bem claramente. Ó. Uma pessoa participa de um jogo que uma moeda honesta é lançada 100 vezes. Quer dizer, lançou 100 vezes. Algumas vezes saiu cara, algumas vezes saiu coroa. Mas eu sei que a quantidade de caras mais a quantidade de coroas dá 100. Não pode passar disso porque ela foi lançada 100 vezes e nas 100 vezes saiu um dos dois resultados. Cada vez que ocorre cara, ela ganha 10 reais. Então, 10 vezes a quantidade de caras menos. Por quê? Cada vez que ocorre coroa, ela perde 5 reais. E perder é menos. Menos 5 coroas. Dá um total de dinheiro que a pessoa ganhou. 25 reais. Né? Então, tantas caras mais tantas coroas dá 100. Cada vez que sai cara, a pessoa ganha 10 reais. Cada vez que sai coroa, ela perde 5. E depois dos 100 lançamentos, a pessoa ganhou 25 reais. Ó. Então, olha só, cada vez que ocorre cara, ela ganha 10 reais. E cada vez que ocorre coroa, ela perde 5. Se após os 100 lançamentos a pessoa teve um ganho de 25 reais, quer dizer, depois da quantidade de caras vezes 10 menos quantidade de coroas vezes 5, deu um total de 25 reais. Está montado o nosso sistema. Está resolvido. Né? Vamos fazer aí agora para descobrir quantas caras, quantas coroas, mas o exercício quer especificamente quantas vezes saiu cara, né? Para a gente descobrir aí cara ou coroa, vamos fazer os dois métodos aí, método de adição, método de substituição, e a gente espera que dê o mesmo resultado nos dois. Vamos fazer primeiro o método da adição. No método da adição, o que eu vou fazer? Bom, olha só, tá quase pronto para mim, porque aqui eu tenho o menos 5O. Eu preciso aparecer um 5 aqui, que já está positivo e negativo, né? Eu pego esse 5 e multiplico em cima. Vou pegar a equação de cima e eu tenho uma outra opção. Posso dividir a equação de baixo toda por 5, porque todo mundo divide por 5 também, seria uma boa opção. Dividir a equação por 5, inclusive até melhor. Vou dividir essa equação toda por 5. Né? Porque ela vai ficar assim, ó. É uma questão de análise, gente, não tem regra. Né? Eu posso multiplicar de cima por 5, para aparecer um 5 aqui, somar e cortar, mas como todos os números aqui dividem por 5, ó, todos são múltiplos de 5, neste caso, se eu dividir a equação por 5, aparece o menos 1 aqui, né? Que vai cortar com o mais 1, então posso fazer também. Aqui, ó, então a de cima fica igual. Dividindo de baixo toda por 5 vai ficar 2A, porque 10 dividido por 5 dá 2.
Menos 5 dividido por 5 dá menos 1, então menos O. E 25 por 5 dá 5, fica até mais simples com os números. Ó. Aí vamos somar aqui. Né? Somando, fica 1A mais 2A, 3A. Esses dois cortam como a gente queria. Igual a 100 mais 5, 105. Então, A é igual a 105 dividido por 3. 105 dividido por 3, se eu não me engano, dá 35. 35 dá 15, vai 1. 3, 3, 9, mais 1, desce 35. Então, saiu 35 caras. Como eu sei que o número de caras mais o número de coroas dá 100, então, ó, caras mais coroas dá 100. Cara, que é o A, ó, A é cara, é 35. Então, 35 mais O, que é coroa, dá 100. Então, O é igual a 100 menos 35. Logo, o número de coroas que saiu, 65. Então, foram 35 caras e 65 coroas que saiu nesse jogo. Bom, se após os 100 lançamentos a pessoa teve um ganho líquido de R$25, quantas vezes deve ter ocorrido cara na moeda? Bom, deve ter ocorrido 35 vezes cara na moeda para a pessoa ganhar os R$25. Né? Esse era um jeito de fazer a adição. Eu vou fazer do outro jeito também, que era multiplicando aqui por 5, para ficar assim. Ó. Aí a equação, multiplicando a adição por 5, ficaria assim. 5A mais 5O igual a 500. Ficaria um pouco maior, tá vendo? Aqui, ó, fica 5 vezes A, 5 vezes O e 5 vezes 100. E a de baixo ficaria igual. E aí eu somava. 15A com 10A dá 15A. Isso aqui corta. Igual a 500 mais 25, daria 525. Então, o A seria 525 dividido por 15, que dá, com certeza, os 35. Do mesmo jeito. Só que daria um pouco mais de trabalho de fazer, né? Porque aqui 52 por 15 dá 3. 3 vezes 15, 45 para 52. 45 para 52 sobraria 7, ficaria 75 por 15, dá 5 exatamente, 35, ó. E aí eu substituiria novamente, na mesma equação da de cima e na de baixo, e encontraria os mesmos 65 de coroas. Então, olha, tanto faz dividir a equação de baixo por 5, quanto multiplicar de cima por 5 para aparecer os dois aqui iguais com sinais opostos que a gente queria. Isso aqui pelo método da adição. Teria duas opções, né? E fazendo aqui pelo método da substituição, ficaria assim, ó. Bom, o sistema seria o mesmo. Então, que está lá no exercício, né? E aí a gente pegaria a equação de cima, a equação 1, que eu escolheria de cima, né? Você escolhe qualquer uma das duas, ficaria que A mais O é igual a 100. E aí você escolhe quem que você quer descobrir primeiro. Eu, no meu caso aqui, eu queria descobrir primeiro o valor de A, que é o valor de cara. Então, eu deixo o valor de O isolado. E aí o O ficaria assim, ó. O O fica, né? E o A vai negativo. Então, eu pego esse valor de O, que é 100 menos A, e coloco na equação de baixo. A equação de baixo é assim, ó. 10A menos 5O é igual a 25. Só que o O vale 100 menos A. Então, é 10A menos 5 vezes o O, que é 100 menos A, ó. Onde tem o O, 100 menos A. Igual a 25. 10A menos 500, que é 5 vezes 100, mais 5A, é igual a 25. Né? Bom, 10A mais 5A, 15A. Do outro lado, aí eu já juntei esses dois aqui. Do outro lado ficaria 25 mais 500, que esse menos 500 vai para lá mais 500, que daria o 525. Logo, o A seria, novamente, o que a gente já fez anteriormente aí, ó. 35.
E aí eu viria aqui depois e substituiria aqui. 100 menos 35 e daria o 65 número de coroas. Então, total de caras que saíram nesses 100 lançamentos foi 35. Total de coroas, 65. Mas a pergunta foi, quantas vezes deve ter ocorrido cara na moeda? Então, ocorreu cara 35 vezes nesse jogo.